Cumprimento a todos, aqui é o pastor José Carlos Carvalho, estamos juntos para mais um devocional matutino, uma palavra diretamente do coração de Deus para o seu coração. O tema de hoje é Restaurando a Nossa Visão, parte 3. O texto que nós escolhemos foi Isaías capítulo 6, falamos anteontem sobre restaurando a nossa visão a respeito de Deus, cobrindo o versículo 1 ao versículo 4. Ontem falamos sobre restaurando a nossa visão a respeito de nós mesmos, cobrindo os versículos 5, 6 e 7. Hoje falaremos sobre restaurando a nossa visão a respeito do mundo. Isaías capítulo 6, versículos 8 e 9, que diz: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e diz a esse povo: Ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Interessante que quando a gente presta atenção nesse texto, vemos a sequência lógica da restauração da nossa visão, ou restaurando a nossa visão em 3 aspectos. Primeiro, precisamos, antes de mais nada, e acima de tudo, restaurar a nossa visão a respeito de Deus. E só então teremos a nossa visão restaurada a respeito de nós mesmos. E só depois disso teremos a nossa visão restaurada em relação ao mundo. Veja que Isaías vivia naquele contexto do povo de Deus que estava em pecado, em apostasia e uma espécie de bancarrota espiritual, uma frieza espiritual, mas até então ele não tinha enxergado isso. Até então parece que ele estava meio entenebrecido, meio adormecido, meio embriagado a tudo isso, e não conseguia enxergar a necessidade do mundo, não conseguia enxergar a situação em que as pessoas que estavam ao seu redor estavam enfrentando. Mas foi só depois que a restauração da sua visão em relação a Deus foi trabalhada, quando ele pôde contemplar e revigorar a sua visão a respeito da soberania, do poder e da santidade de Deus. E só depois que ele pôde olhar para si mesmo, reconhecer a sua pecabilidade, reconhecer que o seu pecado só poderia ser tratado com a ajuda de Deus. Aí então os seus olhos estão abertos para contemplar, para ver a necessidade do mundo. Deus estava ali contando com Isaías para levar a mensagem àquele povo que andava em trevas, que estava em constante pecado, afastado de Deus. Hoje a situação é a mesma. Quantas pessoas estão aí no mundo sem Deus, caminhando com seus pecados, correndo para a beira do abismo, e às vezes o nosso coração não palpita em relação a isso, não sentimos dores, não ficamos gemendo em relação a isso, não estamos nem aí para isso. É porque às vezes os nossos olhos não foram abertos em relação à necessidade do mundo. O mundo precisa de Jesus, o mundo precisa de Deus. E nós, uma vez com a nossa visão restaurada a respeito desse Deus que é santo, desse Deus que é soberano, desse Deus que é Senhor, nós, com a nossa visão restaurada a respeito daquilo que nós somos, pecadores, e que precisamos da graça, do amor e do perdão de Deus, só agora temos condições de olhar para a necessidade do mundo e se colocar diante de Deus como seu instrumento, como disse Isaías: Eis-me aqui, envia-me a mim. Quantos cristãos estão hoje aí esperando Deus chamar e esquece que Deus já chamou há muito tempo? Jesus disse lá em Marcos 16,15: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Disse lá em Mateus 28, do 18 ao 20: A toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas até que eu volte, porque eu estarei convosco. Então tá aí, gente. O mundo está precisando de Deus. E muitas vezes estamos com os nossos olhos fechados, tapados para essa necessidade. Mas Deus conta conosco. Abre os olhos.
Preste atenção, deixe teu coração bater em relação à necessidade do mundo e não fique apenas contemplando a necessidade. Diga como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus nos abençoe grandemente.